bom dia, turma do sétimo ano. Vamos lá aqui dar sequência à nossa aula a partir do capítulo 3, lá na página 34, Características Naturais do Brasil, Relevo e Hidrografia, certo? Então a gente vai ver aqui um pouco do aspecto geral do relevo brasileiro. A gente pode dizer que o nosso relevo, que são as formas que a gente vê, montanhas, serras, planaltos, de modo geral, são uma formação muito antiga. Como no Brasil não temos atividades vulcânicas atuais, as rochas que existem no Brasil são muito antigas. Elas se originaram de vulcões em épocas passadas e com o tempo elas foram rebaixadas, foram sofrendo a ação do tempo e foram ficando rebaixadas. Por isso que no Brasil não temos altitudes significativas. O Pico da Neblina, por exemplo, é o ponto mais alto do Brasil. Mas ele e outros exemplos são exceções. Não é uma coisa assim típica no Brasil de ter áreas elevadas. Bom, no Brasil a gente tem algumas formas de relevo, né? Como por exemplo aqui, planaltos, depressões e as planícies. São as três formas principais de relevo brasileiro. Planalto é uma forma irregular, né? Ela pode ser arredondada, como se fosse um morro ou uma serra, ou ele pode ser tabular, chamado de chapada. Isso aí é chamado de planalto. Então a maior parte dos planaltos está na parte central do Brasil ou na parte sul-sudeste. O outro tipo de relevo é chamado de depressão. Depressão, ele é uma área mais baixa de um relevo. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma área montanhosa. O fundo desse vale, entre as montanhas, é o que eu vou chamar de depressão. A maior depressão brasileira é chamada depressão amazônica. O outro item aqui no nosso livro, lá na página 40, é chamada planície. É uma área de superfície relativamente alta, plana para alta ou muito baixa, né? Não é 100% plano. E um bom exemplo dessa de planície é chamada planície do Pantanal. Então a gente tem a planície amazônica, planície do Pantanal. Bom, lá na página 43, nós vamos dar sequência aqui com hidrografia do Brasil. Bom, para quem não sabe, o Brasil é um país que tem grande quantidade de água, em torno de 12% de toda a água doce do planeta. Isso nos dá um potencial imenso. Temos o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, com volume e extensão, certo? Temos 12 grandes bacias hidrográficas, a maior bacia é a bacia amazônica, temos a bacia do Paraná, que fornece a maior parte da energia do Brasil. Então essa diversidade de água nos dá um potencial muito grande e muito rico, né? Mas infelizmente a ocupação, o crescimento das cidades de modo geral, ele faz com que todo essa exuberância de água, também de formações naturais, seja intensamente modificado pelo homem. Nós temos também aqui dois aquíferos de grande importância. O primeiro é o Guarani, que é o mais extenso do mundo, a maior parte dele está aqui no Brasil, e o Alter do Chão, que está embaixo de Manaus, que tem maior volume de água. A gente tem bastante água aqui em superfície, em suspensão e também nos aquíferos, né? Então a gente tem água em três porções diferentes e a maior parte delas não é preservada. Vamos então aqui para o último item na página 47, que é o mar brasileiro. O Brasil ele tem um litoral imenso, a gente tem quase 8.000 quilômetros de praias, certo? Então, essa extensão de praias faz com que o Brasil tenha a possibilidade de explorar uma boa parte do mar. Da costa brasileira para mar aberto, a gente tem aí 350 quilômetros. Isso é chamado de zona econômica exclusiva. Ou seja, só o Brasil pode explorar essa região de mar, que na prática, né, é de posse do próprio Brasil.